Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na história da Guiné Equatorial. E preparem-se, porque é uma história cheia de contrastes, um dos maiores paradoxos do continente africano. É, sem dúvida, uma viagem complexa, mas fascinante. Bem, se olharmos só para os números, à primeira vista, a Guiné Equatorial parece uma daquelas histórias de grande sucesso. Tecnicamente, é um dos países mais ricos de África em termos de riqueza por habitante. A razão para isto é simples: petróleo. Vastas reservas de petróleo que injetam uma verdadeira fortuna na economia. Mas é aqui que o paradoxo começa a tomar forma. Apesar de toda esta riqueza, de todo este dinheiro, o país aparece sempre nos rankings internacionais como um dos mais corruptos do mundo. Na prática, a riqueza do petróleo não chega, nem de perto nem de longe, à maioria da população. Então a grande questão é esta, não é? Como é que uma nação com tanto potencial se tornou num exemplo tão claro do que se costuma chamar de a maldição dos recursos? Para percebermos isto, temos mesmo de recuar no tempo. A história moderna da Guiné Equatorial, como a de tantos outros países em África, começa com as suas raízes coloniais. O seu presente foi, na verdade, moldado não por uma, mas por várias potências europeias ao longo de séculos. Claro que muito antes de os europeus chegarem, este território já era um mosaico de povos e de culturas. Havia grupos étnicos como os Fang no continente, os Bubi na ilha de Bioko, cada um com as suas próprias estruturas sociais. E sentiam até a influência de grandes impérios vizinhos, como o de Oió e o do Congo. A luta pelo controlo deste território foi de facto longa. Começou lá atrás, no século XV, com os navegadores portugueses que usaram a zona principalmente para o tráfico de escravos. Depois, em 1778, o território passa para a Espanha e os espanhóis foram consolidando o seu poder, pouco a pouco, até à independência em 1968. O dia 12 de outubro de 1968 era para ser o início de uma nova era. Uma era de esperança, de prosperidade. Só que não foi nada disso. A liberdade, que tanto custou a conquistar, foi rapidamente esmagada pelo peso de uma ditadura brutal. O homem que vemos aqui, Francisco Macias Nguema, foi o primeiro presidente. E ele instalou um autêntico regime de terror. O seu governo não só levou a economia ao colapso total, como forçou dezenas de milhares de pessoas a fugir. Muitos outros morreram. Todo aquele otimismo inicial da independência desapareceu. Mas o fim do regime de Macias não significou a chegada da democracia. Longe disso. O que aconteceu foi que o poder simplesmente mudou de mãos. Mas, e este é o ponto-chave, manteve-se dentro da mesma família. E aqui está o momento decisivo. Em 1979, o ditador foi deposto e executado. Mas quem veio a seguir não foi um libertador, foi o seu próprio sobrinho, Teodoro Obiang. Ou seja, o poder não foi devolvido ao povo, foi simplesmente transferido dentro da mesma elite familiar. Portanto, a mudança de líder não foi de todo uma mudança de sistema. O regime de Macias era de uma brutalidade mais caótica, de isolamento. O de Obiang, que dura até hoje, tornou-se num autoritarismo, digamos, mais calculado, baseado no nepotismo e na repressão sistemática. E tudo isto, claro, financiado por uma nova e poderosíssima fonte de riqueza. E essa nova fonte de riqueza iria, de facto, mudar tudo. Foi uma descoberta que transformou a economia da Guiné Equatorial da noite para o dia e, ao mesmo tempo, cimentou o poder de regime de uma forma que ninguém podia ter previsto. Durante décadas, o país foi quase irrelevante do ponto de vista económico. Mas, na década de 90, aconteceu algo que alterou para sempre o destino da nação. O ano exato foi 1995. Este é o grande ponto de viragem na história moderna da Guiné Equatorial. É o ano da descoberta do campo petrolífero de Zafiro. De um momento para o outro, descobriu-se que a Guiné Equatorial estava literalmente sentada sobre enormes reservas de petróleo e gás. O país deixou de ser um exportador de cacau e café para se tornar um dos maiores produtores de petróleo da África subsaariana. Só que este gráfico mostra bem o resultado trágico disto tudo. O PIB, o crescimento económico, disparou como seria de esperar. Mas os indicadores de desenvolvimento humano, saúde, educação, continuaram terrivelmente baixos. Transparência, praticamente zero. O dinheiro do petróleo não estava de todo a ser usado para desenvolver o país. E assim, fechamos o círculo. O legado do petróleo tem duas fases. De um lado, um crescimento económico explosivo. Do outro, uma riqueza que ficou quase toda nas mãos da elite no poder, alimentando uma corrupção generalizada e deixando a grande maioria da população completamente para trás. O que nos leva à pergunta final:
Com uma história marcada pelo colonialismo, pela ditadura e por uma riqueza que beneficia tão poucos, o que é que vai acontecer à Guiné Equatorial quando o petróleo inevitavelmente acabar?